Senhor Jesus, meus irmãos, eu vim deixar um recado da parte do Senhor. Estava eu em jejum, em oração, e quando me deitei pela madrugada, como que meu sentido fosse arrebatado, eu parei dentro da igreja. E lá na igreja eu ouvi uma voz que falava sobre santidade, sobre santificação, que não importava o exterior, etc., porque as mulheres são santificadas através do Espírito Santo, esse tipo de coisa. E eu olhava para trás e eu vi uma mulher com pulseiras até o cotovelo, cheia de pulseira, cordão, brinco, cabelo falso, até a cintura, aquele cabelão aplique, cílios, unhas enormes, toda maquiada, toda adornada, toda linda, toda muito bonita, muito enfeitada. E quando eu olhei para o rosto dela, eu vi que era um demônio. E aquele demônio, através daquelas palavras, falando que é santo, aquilo que é profano, aquele demônio, a bochecha dele inchava, como se ele estivesse se alimentando daquilo. E ele começava a pular e rodar e a comemorar. Ele gostava que fosse dito que era santo, aquilo que é profano. E eu olhei para aquele demônio e eu falei: é você, Satanás. E as irmãs não conseguiam ver aquele demônio. Elas olhavam para mim e ficavam com raiva de mim. Elas não podiam ver aquele demônio, mas eu estava vendo aquele demônio ali. E como se meus sentidos fossem arrebatados novamente, eu parei na minha cama. E quando eu abri os meus olhos, aquele demônio estava na porta do meu quarto. E quando eu ia repreender, ele como se tampasse a minha boca e os meus ouvidos para eu não conseguir repreender. Mas eu em espírito eu repreendi, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, Satanás. E aquele demônio sumiu. E eu quero deixar uma palavra aqui que está lá em 2 Coríntios capítulo 11. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Uma virgem pura a um marido. Irmãos, o pecado da vaidade, ele está dentro das igrejas. Ele está sendo acolhido dentro das igrejas. Pessoas em pecado de vaidade estão sendo colocadas em altares como santas, sendo profanas. Não corrompa aquilo que Deus te deu. Cabelo falso é pecado. Cílios falsos é pecado. Unha falsa é pecada. É pecado. A Bíblia fala o quê? Que sem a santificação ninguém verá Deus. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus, uma mulher santa, uma mulher pura, uma virgem pura. Você imagina, por acaso, um anjo descendo para falar com Maria, uma mulher pura, e ela ter cabelos falsos até a cintura? E ter cílios enormes, unhas enormes? Você acha que aquele anjo ia descer para entregar o homem santo? Para entregar, para colocar no ventre de Maria um homem santo, um homem perfeito, Jesus Cristo de Nazaré, uma mulher que se adornava inteira? Você acha que Jesus nasceria de uma mulher dessa? Toda adornada? Não deixe o mundo te enganar, minha irmã. Não deixe o mundo te corromper. A única mulher na Bíblia que se enfeitou toda foi Jezabel. O único relato de mulher que pintou os olhos, se pintou, foi Jezabel. Oséias capítulo 2, versículo 2, ele vai mandar a mulher tirar a maquiagem de prostituta do seu rosto e tirar as roupas que deixavam os seus seios à mostra. E em Provérbios capítulo 7, ele vai falar sobre uma mulher que tinha enfeites de prostituta e astúcia no coração. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre adornos e sobre pintura de rosto, são relacionados a mulheres vulgares,
é relacionado a prostitutas, é relacionado a mulheres ruins. E todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre mulheres santas, ele vai falar sobre uma virgem pura, vai dar exemplos de uma noiva pura, sem máculas, de uma mulher com o coração manso e não com adornos externos. Assim como as mulheres, para entrarem à presença do rei Assuero, elas tinham lá o ritual, sim, de passar, se banhar com a mirra, o ritual de purificação para entrar à presença do rei. Mas a Bíblia fala que todas as mulheres davam para elas o que elas quisessem para se enfeitar, para ir até a presença do rei. Mas Esté não. Esté, ela fez aquele ritual sim de purificação, mas Esté não pediu nada. A Bíblia diz que Esté entrou de maneira simples. Esté não entrou toda adornada. Esté não entrou toda pintada. Esté entrou de maneira simples à presença do rei. E o rei achou ela mais bela do que todas as mulheres. A Bíblia fala que os cabelos brancos são como uma coroa de glória. E mesmo assim as pessoas continuam pintando os seus cabelos, porque não querem parecer velhas. Isso é vaidade. Isso você está pervertendo aquilo que Deus te deu. Você está pervertendo aquilo que o Senhor te deu na beleza da sua santidade. Deus é santo. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade e em santidade. Se santifique, minha irmã. Deixa essa vaidade para lá. O Senhor me mostrou aquele demônio todo enfeitado, com cabelo falso, unha falsa, sapato alto. Se valorize, minha irmã. Deixe isso para lá. Jesus está voltando. E como o apóstolo Paulo disse, ele quer uma noiva pura, simples. Uma noiva sem o pecado da vaidade e da lascívia. Jesus está voltando. Se arrependa. Se arrependa. Deus não muda. Deus é santo. E Apocalipse vai dizer: comprem pano para que cubram a sua nudez vergonhosa. Deus é santo, Deus não muda e não vai entrar naquele grande dia. Tem muitas pessoas achando que estão caminhando para o céu, mas estão caminhando para o inferno. A porta é estreita, a porta sempre vai ser estreita, e aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui, mas o nosso lar é celestial. Você é um ser que vai morar no céu. Se respeite como tal. Não deixe que as vaidades desse mundo entrem no seu coração. A vaidade desse mundo está entrando dentro da igreja. Está normalizado. Se você colocar mulheres de Deus e mulheres numa boate de casa noturna, você não sabe mais quem é quem, porque são iguais. Os olhos pretos de maquiagem, aquela cara toda pintada, aquela roupa toda cheia de paetê, aqueles panos de tule sem cobrir a sua nudez. As roupas estão iguais à roupa das mulheres das boates. Arrependa-se, Jesus vem e não vai subir lascívia, não vai subir adúltero, não vai subir aquele que está em pecado de vaidade, não vai subir. Arrependa-se. Isaías 3,16 diz assim: diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião são vaidosas e andam de pescoço erguido e têm olhares imprudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor raspará a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redezinhas e as luetas, os pendentes, as manilhas, as vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, as candeias, as caixinhas de perfume e as arrecadas, os anéis e as joias e os pendentes do nariz, as vestes de festa, os mantos, os alfinetes, os espelhos, as capinhas de linho finíssimas, as toucas, os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício queimadura, em lugar de formosura,